Olá, seja bem-vindo ao canal Ciência Cósmica. Neste audiobook, vamos explorar o livro Alimentação Espiritual, que une ciência e espiritualidade. Inscreva-se no canal e deixe um comentário se você gostar do nosso vídeo. Vamos começar. Primeira parte do livro Alimentação Espiritual. Autora Michelle Pollier-Lemaire, baseado no Prêmio Nobel da Medicina do ano de 2016. Contracapa. O presente livro traz, com finalidade única da conscientização do leitor, a correlação da alimentação espiritual com a reforma íntima, demonstrando os benefícios do jejum para o corpo e para a alma, e uma síntese completa da natureza, origem e destino do nosso espírito, assim como também a relação dele com o mundo corporal. Não obstante, o livro traz como uma das provas cabais desta alimentação o Prêmio Nobel da Medicina do ano de 2016 e diversas biografias de animismo e mediunidade alimentar. A autora demonstrou também a importância da consciência alimentar para a seara espiritual, assim como os benefícios da diminuição da densidade da alimentação, podendo ser para ela possível não só através de partículas tangíveis, como também através de ondas eletromagnéticas. Sendo assim, a obra tem por interesse de contribuir para que as vertentes metafísicas no livro contidas sejam toleradas para adentrarem no campo das pesquisas e penetrarem nas obstinações científicas, contemplando, portanto, as diversas faculdades desconhecidas que a vivência em equidade com vibrações psíquicas elevadas possa trazer a benefício da raça humana e à ciência contemporânea. Sumário. Capítulos. 1. Despertar da consciência. 2. A relação do espiritismo com a alimentação consciente. 3. Noções sobre pluralidade das existências. 4. A fonte da vida. 5. Mediunidade e animismo. 6. Chakras e corpos sutis. 7. A alimentação espiritual. 8. A explicação científica da alimentação espiritual. 9. A necessidade da despersonificação do ego. 10. A alimentação espiritual e a relação com o veganismo. 11. A simbiose universal. 12. A alimentação espiritual e a filosofia védica. 13. A mulher yogi que se alimentou espiritualmente por mais de 60 anos. 14. Teresa Newman, a santa católica que se alimentava do prana. 15. A história de Santa Liduína, canonizada pelo Papa Leão. 16. A história de Santa Catarina de Siena, padroeira da Europa. 17. Maria Dominica Lázari, prana, xenoglossia e bilocação. Capítulo 18. Luísa Picarreta, um estranho caso de Nédia. 19. A alimentação espiritual nos yogis. 20. A fonte de alimento para o novo milênio. 21. Hira Ratamanek e a importância de observar o Sol. 22. A relação da ciência cósmica com Michelangelo. 23. Considerações acerca da alimentação espiritual. 24. O poder da mente. Dedicatória.
Dedico este livro a Deus, pela honra da dádiva da vida, aos amigos espirituais, pelas santas coordenadas, às obras literárias dos filósofos e sábios que não deixaram a chama da verdade se apagar, capacitando meu conhecimento para chegar até aqui, e principalmente a minha família e as pessoas que amo, pela compreensão dos momentos que precisei me ausentar, para poder me dedicar à conquista deste sonho, que é escrever, com devoção, carinho e admiração, gratidão eterna a todos. Diante do panorama da vida terrestre, no âmbito da natureza radiosa, à luz do sol, beirando mares bravios ou fontes múrmuras, entre paisagens de outono ou florações de abril, tanto quanto no silêncio das noites estreladas, temos procurado Deus. A natureza, interpretada com a ciência, foi quem nos demonstrou num caráter peculiar. De fato, Ele está nela, visível, como a força íntima de todas as coisas. Camille Flammarion. Resumo. A autora analisou o despertar da consciência e a relação desta com as inúmeras faculdades desconhecidas do corpo humano. Apresentou também conclusões filosóficas sobre o tema, perpassando assim apenas da visão material de análise. Através de uma visão abrangente e dialética, Husserl trouxe personalidades da história que chegaram ao topo da espiritualidade, correlacionando estas às formas antigas e atuais da alimentação e da interpretação da fisiologia do corpo e da alma, concluindo, portanto, que a vivência em equidade com vibrações elevadas e a reforma íntima das nossas mazelas psíquicas resultam em inúmeras possibilidades para o estudo da ciência humana e para a garantia da paz de um novo milênio. Página 10. Frases. Só sei que nada sei. Sócrates. Vós sois deuses. João, capítulo 10, versículo 34. Os ideais que iluminaram meu caminho foram a bondade, a beleza e a verdade. Albert Einstein. Quando você tiver provado a sensação de voar, andarás na terra com os olhos voltados para o céu, pois lá você esteve e para lá desejarás voltar. Leonardo da Vinci. Introdução. O processo de expansão da consciência deriva do conjunto de acontecimentos misteriosos pelos quais a misericórdia divina trabalha todos os dias, trazendo ao leitor elucidações literárias que se encaixam perfeitamente à ocasião, frente ao momento vivido, contemplando assim a verdade, com a graça do manto invisível da fé viva. Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, nos deu a vida e a evolução, e quando contemplados pelo nosso livre-arbítrio, também a felicidade. Felicidade esta que nem o maior filósofo materialista, descrevendo o que há de mais belo na natureza, entenderia, pois ela não é vista, nem tocada, mas é sentida e semeada no plantio da terra fértil do hoje e também da colheita do amanhã. Assim, com o coração alegre e a mente entusiasmada, a seguir serão apresentadas as diversas constatações que a capacitação daqueles que já atingiram o devido despertar de consciência vivenciaram, permitindo demonstrar ao decorrer do livro, através de constatações científicas e especulações filosóficas, a relação das práticas espirituais com a expansão da consciência e o benefício destas para a garantia da transição planetária e da paz de um novo milênio. Com carinhos e profundos votos de paz. Boa leitura.
Capítulo 1. O despertar da consciência. Com o propósito de entender o universo que nos rodeia, hoje existem diferentes abordagens que os seres tomaram na tentativa de responder às perguntas fundamentais sobre o lugar do ser humano no universo, o sentido da vida e a forma ideal para viver. Porém, embora a maioria das religiões e das crenças espirituais serem claramente distintas, existe uma força inteligente, única, que trabalha impulsionando a humanidade para a evolução, assim como também para a unificação das religiões, rumo à utopia da mega fraternidade universal. A espécie Homo sapiens sapiens, provinda da subespécie Homo sapiens, originada no reino Animalia, surgiu há cerca de 350 mil anos na região do leste da África e adquiriu o comportamento moderno há cerca de 50 mil anos, sendo esta hoje a espécie predominante do globo terrestre, totalizando aproximadamente sua população em 8 bilhões de seres humanos. O ser humano, taxonomicamente denominado como Homo sapiens sapiens, pelo termo que deriva do latim homem sábio, é a única espécie animal ainda viva capaz de mudar a sua biologia conforme o que pensa e sente, devido às suas células estarem constantemente observando os seus pensamentos e sendo modificada por eles. O homem moderno é o primeiro na linha da predominância hierárquica, dominante no quesito evolução do reino Animalia, contemplado pelo predomínio do seu raciocínio, coadunado com a sua consciência, em virtude de ser o seu corpo o mais hábil, perfeito e desconhecido que existe por toda a face da Terra. Durante muitos anos, o homem fez da sua principal fonte de alimentação a nutrição por cereais, frutas, cogumelos e folhas, associando na sua alimentação por vezes a caça de animais selvagens que eram capturados e mortos para serem consumidos. Mas em oposição a alguns pensadores, a alimentação da origem animal não era feita por necessidade, mas sim por diversão e expressão daquilo que reiterava o seu instinto animalizado, fruto da sua bagagem ancestral, ainda naturalmente predominante no seu ser. Olhando pela lógica axiomática do grande biólogo inglês Charles Darwin, no seu mais polêmico artigo A Origem das Espécies, escrito no ano de 1859, a evolução das espécies era feita pela seleção natural, onde os organismos mais bem adaptados eram os que sobreviviam, visto que deixavam um número maior de descendentes. Citação: Charles Darwin, A Origem das Espécies, página 220 e 221. Mais tarde, o biólogo austríaco chamado Gregor Mendel, nascido em 1822, conhecido como o pai da genética, publicou no ano de 1866 uma obra intitulada Experimento das Plantas Híbridas, adaptando a população e não mais o indivíduo como unidade evolutiva, explicando que a evolução das espécies era feita pela mudança da característica hereditária de uma geração para outra, formando, após essa constatação, a síntese evolutiva materialista moderna ocidental. Fonte da citação: Yamazaki, Genética Geral, página 79. O objetivo do ser humano é ser humano e não ser animal. E algumas pessoas podem pensar: como poderei fazer isso? O primeiro passo é se inspirar nos grandes sábios da história, e o segundo é praticar a não-violência com os outros e, consequentemente, com você mesmo. Pois, biologicamente, o homem é capaz de consumir tanto produtos vegetais como produtos animais,
Dessa forma, devido à nossa capacidade dual, matéria e espírito, o humano, quando consciente, também é capaz de alimentar-se mais sutilmente e não meramente de energias densas. No entanto, quando o indivíduo é tomado pela alienação cultural fisiológica, acreditando numa verdade única e petrificada, crendo que aquilo que disseram para ele é uma verdade terminada, cria-se no próprio organismo, comandado pelo corpo mental inferior, toda uma realidade fática, inclusive a da própria morte. Ideia que remete ao pensamento de Platão, quando este afirmou que o campo das ideias se refletia no campo material. A teoria dos campos mórficos do biólogo e cientista inglês Rupert Sheldrake demonstrou essa realidade num dos seus livros mais conhecidos, chamado A Ressonância Mórfica e a Presença do Passado, quando ele afirma que aquilo que pensamos transforma-se em realidade como uma força magnética parecida com uma dimensão espacial visível em ação. Fonte da citação: Sheldrake, A Ressonância Mórfica e a Presença do Passado. Hábitos da Natureza, página 407. Além disso, Sheldrake dedicou-se aos estudos dos diversos corpos que circundam toda a matéria viva, referindo-se ao campo mental inferior como co-criador de uma realidade expressa, tão tangível quanto a própria matéria, explicando até mesmo a relação da mediunidade com os demais corpos, onde expressa que a mediunidade, terminologia que veremos nos capítulos seguintes, se dá pela influência da memória de fundo que restou daquele corpo encarnado. Citação: a principal maneira como somos influenciados pela ressonância mórfica de outras pessoas pode ser através da memória de fundo. Fonte: Sheldrake, página 306. E na medida em que analisamos a relação da alimentação com a espiritualidade, observa-se que não existe em lugar nenhum da Bíblia verdadeiramente que devemos consumir carne animal. Ao contrário disso, afirma-se claramente em Êxodo, capítulo 20, versículo 13: não matareis, pois já que o Criador deu ao homem vegetais, frutas, grãos e tubérculos, não precisamos matar os nossos irmãos de jornada evolutiva meramente por desejos supérfluos, de prazer momentâneo, mas ao contrário disso, amá-los, conforme consta em João capítulo 1, versículo 4, amemo-nos uns aos outros. Existem diversas passagens que demonstram também que a Bíblia não era a favor de matarmos os nossos irmãos de jornada. E uma dessas passagens encontra-se em Romanos, capítulo 10, versículo 20 e 21, quando Paulo afirmou, citação: não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Pois bom mesmo é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou enfraqueça. Capítulo 2. A relação do Espiritismo com a alimentação consciente. Se um dia tivéssemos a oportunidade de questionar para um verdadeiro sábio a seguinte pergunta: Mestre, como deveríamos tratar os outros? Este, de fato, nos responderia: não existem outros. Você sabe por quê? Porque é impossível praticar violência aos outros sem que primeiro a pratiquemos a nós mesmos. Hippolyte Léon Denis Rivail, nascido em 1804, cujo codinome foi Allan Kardec, afirmou no Livro dos Espíritos, capítulo 8, que os espíritos passam de uma ordem inferior para outra superior, pois Deus criou todos os seres inicialmente simples e ignorantes. Sendo assim, todas as criaturas um dia se tornarão perfeitas, e todas elas estão sujeitas à evolução. Mesmo que não pareça, elas mudam, embora devagar, pois Deus é justo para com todos. Citação. Questão 194.
A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Fonte: Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, página 132. Seguindo a lógica dessa afirmativa, é fácil perceber que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que os seres vivos adquirem consciência de si mesmos, pois os seres humanos são frutos de um progresso evolutivo paulatino, onde as partículas destes passaram por uma longa jornada, encarnando por diversas experiências, até se tornarem humanos. Assim, constitui dever fundamental a prática do respeito sobre todas as formas de vida, pois nós também já fomos seres em evolução primária. Somos resultado de um longo processo de evolução orgânica e temos as características hereditárias necessárias para que, à medida que progredirmos em consciência, também possamos progredir em nossas capacidades como seres humanos. Francisco Cândido Xavier, nascido em 1910, nos seus mais de 460 livros psicografados pelos irmãos encarnados, explica a grandeza e a complexidade da teoria da evolução. Teoria esta arquitetada por Deus para o nosso desenvolvimento e, consequentemente, para a nossa felicidade. Chico, através de muita perícia, complementou a teoria da evolução de Darwin e Mendel, comentada anteriormente no seu livro Evolução em Dois Mundos, explicando que o homem possui duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos, onde após a morte tem o veículo físico modificado por excelência, com sua estrutura eletromagnética algo alterada, no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos. Todavia, complementando a teoria da evolução, explicou Chico que a evolução da matéria acompanha a evolução da inteligência, e assim a inteligência ganha novos recursos, e estes recursos vão sendo transmitidos para a matéria através de mecanismos genéticos que ficam impregnados no nosso perispírito, envoltório semimaterial, que resiste à morte e carrega a alma no período da erraticidade, ciclos de nascimentos e mortes. Nota: para saber mais sobre o perispírito, olhar as perguntas 93, 94 e 95 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Ao analisar novamente as frases de Jesus, a reencarnação é também afirmada na fala dele para Nicodemos, em João, capítulo 3, versículo 1 a 6. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer novamente. Vivemos diversas experiências, e à medida que o nosso nível de consciência aumenta, aumenta também os nossos filamentos, órgãos e células que compõem o corpo, segundo a complexidade das exigências dos atributos de cada envoltório físico. Experimentar a vida, portanto, é uma oportunidade sagrada, e as coisas de Deus são por demais complexas e inúmeras para serem entendidas em uma só existência. Pois como aprender a perdoar e a amar tudo e todos em apenas só uma vida? Como aprender os inúmeros mistérios do macro e do microcosmos em apenas 70, 80, 90 anos? A partir disso, é possível observar, em verdade, que apenas um século não é suficiente para fazer com que o ser humano chegue à plenitude de si mesmo. Por isso, compreende-se que o corpo é sim perecível e temporário, porém o perispírito não. O perispírito, sendo o envoltório mais material do espírito, antes do corpo, é moldado pelo corpo mental inferior, e é ele que permanece mais nitidamente após a morte do encarnado. Como também é ele que se torna aparente no estado de êxtase, viagem astral ou desdobramento perispirítico, como no sono. Etimologicamente, a palavra perispírito provém do grego peri, em torno, e do latim spiritus, espírito. O termo foi criado por Allan Kardec
para poder explicar melhor os fenômenos espirituais através do Livro dos Espíritos. Introdução 6, onde este comenta, citação: o perispírito, que prende ao corpo o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do involucro mais grosseiro, o corpo. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede nos fenômenos das aparições. Fonte Kardec, o Livro dos Espíritos, página 24. Ao analisar a fundo as particularidades do perispírito, e sendo este de natureza semimaterial, comenta Leon Denis que o perispírito, também chamado como corpo espiritual ou corpo fluídico, é o meio pelo qual o homem entra em relação com o mundo invisível. Fonte Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis, página 278. Estudar as características dos diferentes corpos, da alimentação espiritual e das demais funções e faculdades do corpo humano é algo complexo demais para a nossa compreensão, já que é o perispírito o veículo de transmissão de impressões fisiológicas e psicológicas do organismo humano, que ao transcender a morte carrega consigo as suas particularidades, conforme explica Chico Xavier na página 29 do livro Evolução em Dois Mundos. Claro está, portanto, que é ele santuário vivo, em que a consciência imortal prossegue em manifestação incessante, além do sepulcro, formação sutil aurida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceralmente renovado, se distribuem mais ou menos à feição das partículas coloides, com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental em que se ajusta. No que tange aos estados morfológicos, cabem importantes considerações acerca do estudo científico do biólogo inglês Sheldrake, citado anteriormente, cuja principal fonte de pesquisa trouxe à luz da ciência ortodoxa a realidade do espírito, como diz na página 21 do livro de Sheldrake. Citação: o corpo possui dois corpos, um de matéria grosseira, que o compõe em relação ao mundo físico, e o outro fluídico, por meio do qual entra em relação com o mundo invisível. Fonte Rupert Sheldrake, A Ressonância Mórfica e a Presença do Passado, página 21. Conforme apresenta o médico André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, após a morte, independente das características do corpo permanecerem similares, as particularidades do aparelho digestivo e reprodutor sofrem alterações, assim como todas as estruturas das células, que agora passam a ser células coloides, que são as células sólidas. O espírito desencarnado, por sua vez, assim como alguns poucos espiritualistas avançados que vocês poderão ver a seguir, passa a alimentar-se através da respiração por ondas eletromagnéticas e não mais por alimentos sólidos. E no caso do desencarne, aqueles que demoram nesta adaptação da nova vivência espiritual são encaminhados pelos amigos espirituais ao centro de reeducação do plano espiritual, onde encontram a alimentação semelhante à da Terra, porém fluídica. A fonte é do livro Chico Xavier, Evolução em Dois Mundos, da página 211. Capítulo 3. Noções sobre pluralidade das existências.
A alimentação consciente está intimamente ligada ao despertar da consciência, que baseia-se na análise acentuada das atitudes e posicionamentos diante a realidade. A expansão da consciência, por sua vez, deriva de um conjunto de acontecimentos desconhecidos ainda na sua totalidade, pelos quais a inteligência divina, vangloriada por nós com o nome de Deus, oferece uma nova chance para recomeçar todos os dias, contemplando a alma com o manto invisível da fé viva, enchendo assim o coração de esperança e gratidão ao Pai, que nunca nos abandona e nem mesmo desiste do progresso dos seus filhos. Albert Einstein costumava dizer que o acaso não existe, que o acaso é apenas uma maneira com que o homem encontrou para se referir a Deus. Citação: a coincidência é a maneira com que Deus encontrou para permanecer no anonimato. Portanto, ao passo em que o ser humano fosse melhorando, as coisas começarão a ser reveladas naturalmente, sem mesmo que o indivíduo tenha que fazer um grande esforço para isso, a não ser o de melhorar moralmente. Hoje, fazemos parte de um planeta de provas e expiações e nos encontramos em semelhança vibracional em relação às demais pessoas aqui também. O multiverso que nos rodeia está exemplificado perfeitamente na natureza, pois à medida que aumenta a nossa lucidez racional, aumenta também o nosso envoltório corpóreo, adequado às nossas necessidades. O tamanho do saber da ciência sobre o cérebro é aproximadamente o tamanho do conhecimento que o ser humano tem sobre o universo. Já se sabe que fazemos parte da Via Láctea, que possui aproximadamente 200 bilhões de estrelas e 100 bilhões de planetas, onde os mais próximos do Sol central são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano e Plutão, que deixou de ser um planeta para ser um planeta anão, sendo estes os responsáveis por formar o nosso sistema solar. No entanto, além desses 9 planetas, só na nossa mesma galáxia ainda existem os demais restantes desses 100 bilhões de planetas citados acima. E através de consideráveis pesquisas científicas, já foi deixado saber que além da nossa galáxia, Via Láctea, ainda existem milhares de outras galáxias. Ou seja, se antes pensávamos que vivíamos apenas em um universo, hoje já se sabe que vivemos em um multiverso, onde as galáxias mais próximas da Via Láctea são Andrômeda, Nuvem Pequena de Magalhães, Nuvem Grande de Magalhães, Catavento do Sul, Galáxia de Sombreiro, Olho Negro, Arp 87, Objeto de Oort, dentre outras. A partir daí, o leitor pode perceber que crer que o universo é um grande desperdício de espaço negaria a nossa própria existência, pois se cada uma dessas galáxias comentadas acima tem também, assim como a Via Láctea, mais de 100 bilhões de planetas, seria muita ignorância, orgulho e presunção da nossa parte, diante a grandeza do universo, alegarmos sermos os únicos. Por isso, Jesus disse em João, capítulo 18, versículo 36, o meu reino não é deste mundo, eu não sou da terra. E em João, capítulo 14, versículo 2, há muitas moradas na casa do meu Pai. Ou seja, existem muitos mundos. Nesse sentido, Allan Kardec, que numa das suas encarnações passadas foi druida, ou seja, um sábio, pertencente à civilização dos celtas, explicou através do estudo sistematizado da doutrina espírita que na nossa galáxia existem 5 tipos de mundos evolutivos, dos quais são eles os mundos primitivos, os mundos de expiações e provas, onde termina a Terra, ou seja, o nosso, os mundos de regeneração e os mundos ditosos, também os mundos celestes. Citação: Kardec, página 71, Livro dos Espíritos.
Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos estes seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta em que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Kardec indagou através dos seus questionamentos sobre a necessidade de os seres humanos passarem por todos os mundos existentes no universo para evoluir e então chegarem ao estágio de espíritos puros. E os espíritos explicam que não, pois se já temos o conhecimento e o adiantamento moral necessário pertencente àquela faixa vibracional daquele mundo, não seria necessário passar pelo mesmo teste ou então prova 2 vezes. Ora, se já aprendemos a lição, não seria lógico repetir o dever de casa várias vezes, mas sim fazer algum outro, do qual ainda não estejamos 100% capacitados. Pensar diferente disso seria o mesmo que ficar estagnado no jardim de infância, desperdiçando tempo para evoluir em novos conhecimentos, conforme consta a questão 177 do Livro dos Espíritos. Citação: para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem um espírito que passar pela fileira de todos os mundos existentes no universo? E os espíritos respondem: não, porquanto são muitos os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Não obstante, o codificador da doutrina espírita trouxe, através dos ensinamentos dos espíritos superiores, importantes considerações para o despertar da consciência da humanidade, explicando, através do estudo sistematizado, a pluralidade das existências das nossas diversas vivências corporais. Todavia, o professor francês Allan Kardec não só explicou a maneira que tange o processo paulatino de migração espiritual, mas também trouxe, através de um vocábulo palatável, a natureza, a origem e o destino dos espíritos, assim como a sua relação com o mundo corporal, explicando-nos que, citação, as existências corporais não se verificam somente na Terra, mas vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas, são, porém, as mais distantes da perfeição. Fonte: Livro dos Espíritos, página 125. Capítulo 4. A fonte da vida. O estado inicial da vida pode se originar em diferentes mundos. E à medida que aumentamos a complexidade da composição do nosso envoltório, através do aumento do nível de consciência, aumentamos também a nossa bondade, inteligência e lucidez. Os seres vivos são inicialmente simples e ignorantes, porém sempre movimentados em direção ao seu progresso, por uma inteligência superior. Assim, na medida que aprendemos intrinsecamente todas as qualidades dessa inteligência superior, por meio do ensino e da vivência correta do livre-arbítrio, é que seremos puros por convicção e não por coerção. Afinal, o desenvolvimento migratório sideral, na condição de aprendizes, é obrigatório e não cessará enquanto a criatura precisar passar por expiações, até por fim atingir o estado de espíritos plenos de sabedoria. E só passando então pelo ciclo da roda de Sansara, que é esse ciclo de nascimentos e mortes. Nota: roda de Sansara. Na filosofia hinduísta, essa terminologia refere-se ao ciclo de nascimentos e mortes na condição de erraticidade. Continuando. Até chegarmos à perfeição, é que atingiremos a felicidade plena e a atuação fidedigna do trabalho uno com Deus, sem, no entanto, perder a nossa individualidade. Assim, já pertencentes ao reino sideral, no modo da bondade, conquistado pela evolução do sentimento, ampliaremos a nossa interação cósmica transcendental
espalhando amor por todo o multiverso. Pois senão, qual seria a lógica da evolução se não for para compartilhar o amor? E bom, embora haja muito que compartilhar, por que não vangloriar essa energia suprema que nos ama e nos guia acima de todas as coisas, chamando-a pelo nome de Deus? Deus é essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus é a verdade, é o amor sublime, é a luz que mais brilha, a fusão maior do amor, onde um dia todos nós chegaremos. É a força que nos encaminha para o progresso. Deus é perdão. Deus é o amor excelso. É a inteligência magnânima que nos criou para brilhar ao lado dele, através do nosso próprio esforço. Pois se assim não fosse, qual seria o mérito de até ele chegarmos? Deus é a força que, assim como um imã, acopla todos os seres. E à medida que os seres vão se melhorando, estes vão também sendo dignos de trabalhar para a fonte criadora, na busca da felicidade plena, que não almeja realizações somente para si, mas sim para todos. A fonte viva do Criador nos aguarda na sua seara, pois isto é visto todos os dias quando acordamos e temos uma nova chance de melhorar na terra de expiações e provas. É visto também todas as vezes que somos obrigados a evoluir através da consciência, que de fato é a faísca divina de Deus em nós mesmos. Fomos criados para atingir a consciência plena da felicidade eterna, para sermos felizes, para evoluir tanto ao ponto de não sofrermos pela insatisfação dos desejos dos sentidos e dos corpos personificados pela posse do ego, mas sim para sermos puro amor e pura devoção, no serviço em prol dos que sofrem na estrada da ignorância. Pois assim como um pai que por amor esquece da própria vida apenas para guiar o filho ao bom caminho, Deus, inteligência progressiva de amor incondicional, é a força majestuosamente brilhante que se movimenta através da junção de novos seres, que por mérito a ela se unem e rendem devoção. E depois de muitos nascimentos e mortes, o ser espiritual, desprovido de imperfeições, finalmente se unirá ao Criador para desfrutar da felicidade absoluta e não mais oscilante, que só uma consciência tranquila, cheia de amor e apenas qualidades pode ter. E assim, então, a mega fraternidade, junto da inteligência magnética suprema de amor incondicional chamada Deus, trabalharão como um só, na interminável demanda da ascensão da ignorância e sofrimento inicial dos seus filhos perdidos. A existência de Deus é demonstrada em tudo, desde as partículas da água até a imensidão do oceano, desde as especulações filosóficas até as ciências mais exatas. E é nesse sentido que traremos aqui a história de Masaru Emoto. Nascido em 1943, Emoto trouxe importantes considerações acerca do divino no século XXI. Cientista, fotógrafo e escritor, Emoto fez um experimento com as moléculas da água, submetendo-as ao pensamento humano, chegando a concluir que tudo obedece uma perfeita harmonia e perfeição, evidenciando que quando submetidos ao pensamento e a determinadas ondas vibracionais, o corpo, a matéria e as moléculas mudam de forma radical, organizando-se, inclusive geometricamente, chegando a concluir que pensamentos e palavras fazem com que moléculas de água e, consequentemente, todos os seres, já que nós somos 75% de água, se comportem em harmonia ou não. Emoto fotografou os seus experimentos e, ao analisar as evidências, foi possível constatar que as moléculas que se submeteram às frequências de amor criaram formas lindíssimas e organizadas, parecidas com mandalas. Porém, ao invés disso, quando as moléculas eram submetidas à raiva, rancor e ódio, as moléculas ficavam totalmente desorganizadas e desunidas.
Infelizmente, o experimento de Masaru Emoto não pode ser contemporaneamente tão bem reconhecido, porém futuramente se tornará uma das provas natas da existência da inteligência suprema de Deus, demonstrando que tudo no universo, quando alinhado à luz, ao amor e à verdade, segue uma completa organização, beleza e harmonia. Capítulo 5. Mediunidade versus animismo. A mediunidade, palavra que provém do latim meio, é a capacidade de estabelecer contato direto com os demais seres que coexistem nas camadas extrafísicas da Terra ou mais distantes dela. Sendo esta uma faculdade orgânica que não se limita a não ser no número de grau e de intensidade. O animismo, por sua vez, não se remete meramente à negação da mediunidade em si, mas à faculdade de lucidez consciencial que cada encarnado traz em si. Dito isso, tornam-se anímicos a maioria dos fenômenos paranormais, assim como também a alimentação espiritual, em vista que é o próprio indivíduo, através do seu amplo grau de consciência e idade cósmica, que os possibilita. Se tratando da mediunidade e da possibilidade de estabelecer comunicação com os espíritos, cabe dizer que alguns indivíduos se tornam mais adeptos e obrigatoriamente mais predispostos a essas conexões devido às combinações perispirituais do karma pessoal de cada um. Essa sensibilidade em grau excessivo é denominada mediunidade ostensiva e pode ser ocasionada por muitos motivos, desde as conquistas do espírito até as dívidas dele. E no segundo caso, sendo este mais comum, denomina-se como mediunidade de prova, pois através dessa prova o indivíduo irá depurar-se por intermédio da caridade que fará os outros espíritos que ora necessitarem de comunicação com seus entes queridos. No primeiro exemplo das conquistas do espírito, temos a mediunidade natural ou conquistada, que todos têm em menor ou maior escala, na qual, à medida que o ser se depura, vai este ficando cada vez mais intuitivo, sensível e conectado com o universo, chegando inclusive a fazer o mesmo que os médiuns de prova e muito mais, em vista que o aceleramento e refinamento da consciência acompanha também as diversas faculdades do organismo físico, conforme explica Kardec na página 22 do Livro dos Médiuns. Citação: as almas não atingem seu grau supremo senão pelos esforços que façam por se melhorar e depois de uma série de provas adequadas à sua purificação. Assim, os anjos são almas que galgaram o último grau da escala, grau que todos podem atingir, tendo boa vontade. Os anjos são mensageiros de Deus, encarregados de velar pela execução de seus desígnios em todo o universo. Se sentem ditosos com o desempenho dessas missões gloriosas, dado à felicidade um fim mais útil e mais atraente do que fazendo-a consistir numa contemplação perpétua, que não passaria de perpétua inutilidade. A mediunidade de prova constitui ela um alerta diário de necessidade de regeneração e oportunidade de reforma íntima. Nem sempre é classificada como benéfico por aqueles que a possuem. Um anjo bom, por exemplo, junto da aquisição da sabedoria, trabalha auxiliando por convicção. Porém, um homem falho e ainda ignorante atribui a essa faculdade outorgada por Deus a uma verdadeira coerção.
Vale lembrar que a reencarnação no estado de erraticidade da roda de Sansara é mormente compulsória, mas quando o espírito possui um certo grau de sabedoria consciencial mais esclarecido, lhe é permitido que o caso seja estudado individualmente com a participação do interessado. No livro Mediunidade, escrito pelo comandante Edgar Armond, foi possível perceber importantes considerações acerca de tal faculdade desconhecida do corpo humano, considerando que a mediunidade natural pode ser desenvolvida e que a mediunidade de prova pode ser equilibrada. E como dito anteriormente, a primeira não se assemelha à segunda, em vista que na segunda, a de prova, o indivíduo nasce com a predisposição genética de maior sensibilidade do que os outros, em face à quantidade de dívidas e fluido ectoplasmático que possui, proporcionando então uma facilidade para conexões espirituais que se encontrem ao seu redor. Essa fonte é do livro Mediunidade de Edgar Armond, página 36 e 37. Então, como explica Edgar Armond, hoje em dia nos é permitido saber que a mediunidade constitui um problema para alguns e benefício para outros, mais adiantados. Por isso, devido à natureza das suas manifestações, pode ser encarada sobre diversos pontos. Quando a faculdade se torna conquista pessoal, é faculdade própria do espírito, pois este já alcançou avanços significativos na escala evolutiva e consegue se servir como interface entre os dois mundos, seja de maneira anímica ou mediúnica. De outra maneira, quando a mediunidade é de prova, é faculdade transitória ou de emergência, obtida não por punição, mas sim por graça divina, da qual o espírito pode apressar a sua caminhada e redimir-se. No primeiro caso, a mediunidade conquistada, como o espírito é mais consciente e evoluído, a sua vibração permite-lhe acessar campos superiores, sendo senhor de uma sensibilidade apurada. Porém, classifica-se esta faculdade a um atributo puramente espiritual, sendo esta a principal causa da alimentação espiritual, tema inicial do livro, podendo ser ocasionada por um agente externo como um espírito, mediunicamente, ou provocada pela própria pessoa, devido ao grau de adiantamento e captação de energias elevadas, como acontece no animismo, por exemplo. Pois em termos metafísicos da alimentação espiritual anímica, a energia portadora do alimento vital é recebida em menor ou maior quantidade, conforme o grau de ressonância vibracional de permitindo assim ao indivíduo acesso não só a esta realidade física, senão também às demais realidades que circundam a nossa atmosfera material. Já a mediunidade de prova é aquela que lhe foi permitida ao encarnado sob o comando de Deus, servir de instrumento dos espíritos encarnados através de manifestações, podendo variar desde mediunidade alimentar até as demais faculdades mediúnicas já conhecidas. E aquele que se encontra nestas condições acaba por ter diferentes experimentações extrafísicas, não por mérito, vontade e sutilidade, mas sim por provas e expiação, cuja causa principal é a predisposição genética, que tem por intuito desmistificá-lo, auxiliando assim aos outros e mormente a si mesmo, objetivando dessa prova difícil a possibilidade do aumento da consciência da humanidade em auxílio da desmistificação geral. E ao longo da caminhada da escala evolutiva, os indivíduos ampliam as faculdades psíquicas, possibilitando através do aperfeiçoamento íntimo a atenuação da sua sensibilidade,
adquirindo cada vez mais alta e mais amplas faculdades desconhecidas ainda na sua totalidade, conforme consta no Livro dos Médiuns. Citação: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem algum rudimento. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médios. Os médios têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades, quantas são as espécies de manifestações. As principais são a dos médios de efeito físico, a dos médios sensitivos ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatográficos, a dos escreventes ou psicógrafos. O nosso audiobook termina por aqui. Acompanhe a segunda parte no próximo vídeo. Muito obrigada.